Agora vamos para a parte boa desse negócio? Vamos, porque assim, eu quero a parte boa. O que é o melhor de ser... Aí eu vou falar assim, de uma criança, todos nós somos especiais, somos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo, cada um com as suas especialidades. E a gente a gente tem que parar com isso de encaixar e colocar estatística já falando sobre isso. Mas o que é melhor? Deixa eu só contar uma história para vocês. Chega mais pertinho de mim, porque meu microfone também. Ah, tá. Você pega meu microfone. Eu tenho um quê com os animais. Eu percebi. Deixa, vai ficar. Eu tive uma gravidez de uma criança com síndrome de Turner. Foi até 20 semanas mais ou menos. E a minha translucência nucal foi 12. Foi quando descobriu, com 3 semanas, eu fiz. Aí fui para São Paulo, enfim. Foi uma história importante. 90% dos médicos falaram assim, primeira pergunta, você vai tirar? 90%. Não vou tirar. Não julgo quem tira, mas eu quero ir até onde der. Conheci uma médica que é Turner, procurei ela, fui lá, sentei com ela, ela falou assim, eu sou normal, aqui, tá vendo? Sou normal, tá? E aí um geneticista em São Paulo me falou assim, sentou comigo com o Luiz Mauro, falou assim, então, já tinha um diagnóstico, ele falou assim, a chance dela nascer é mínima. E eu falei pra minha mulher, desse jeito, gente, não preciso falar o nome, nem vou falar, nem lembro o nome dele, mas ele falou assim, eu sentei com a minha mulher, tem 3 filhos, e falei pra ela, nós vamos fazer exame genético dos 3. Deu algum problema, a gente tira. Sem conversa, eu falei, nossa, doutora, essa história de brincar de Deus é interessante, porque depois de 20 anos de idade ele desenvolve um câncer importante, então a gente não tem controle das coisas. Mas que eu queria chegar na coisa mais difícil, o que era meu pensamento, o que me agoniava, porque foi desse diagnóstico até quando eu de fato perdi, ela foi até onde ela conseguiu, e eu fiz uma indução de parto, que essa marcou muito minha vida também. Mas eu fiz minha parte. Eu lembro do anestesista falar assim, você quer... O meu médico falou assim, vê ela. Eu falei assim, aí o anestesista falou assim, não vê não, porque ela ficou umas 2 semanas já sem vida. E aí eu falei assim, não precisa, eu já fiz minha parte. E foi uma sensação, eu fiz minha parte, que é aquela, né? Enfim. Mas aí, o que eu queria dizer é que um dos pensamentos que mais me assombravam eram noturnos e era, e quando ela for para a escola? Como que vão ver ela? Então, hoje, com a minha maturidade, um pouco melhor, é assim, quando a gente separa com perdão da palavra, foda-se o outro, não tem uma sequência que eles têm que seguir. Aí tudo fica mais fácil, a separação do outro. É esse caminho, o caminho é o dele, o caminho é o que ele conseguir, ele melhor que ele, igual a gente é um dia, cada uma melhor que a outra, que a gente mesmo, não tem comparação. Mas, vamos lá, o que é o melhor disso tudo? O que é o melhor dessa maternidade que eu vou chamar de especial? Uma coisa que vou me perguntar, marca muito... Vou direcionar as perguntas. Uma coisa que me marca muito é assim, prestar atenção nos detalhes, dar valor na vida, no desenvolvimento, no detalhe e no ser humano, na pessoa daquele jeito. Eu fico vendo assim, os meninos, quando você tem eu tive a Anitta depois, e eu vi, graças a Deus, Deus me deu também essa oportunidade de viver essas 2 maternidades, que é lindo. E eu vejo como, às vezes, as outras pessoas, quando você tem um filho que desenvolve tão bem assim, faz tudo, meu filho andou com não sei tal, não sei o que, né? Você não dá aquele valor. Os nossos filhos, a gente vê tudo, todas as fases, a gente leva para fisioterapia, então é assim, a gente chegava e falava assim, não, você acredita que ele ficou de joelho? Eu falava, não, ele ficou de joelho, virou, segurou o pescoço, virou mais perto, virou pertinho, virou, sabe o quê? Você segue tudo, pegou na caneta, aí a gente chega em conta e fala, mas a fala, né? A gente falava assim, tá falando, sei lá, primeira palavra do Renato, não, você não vai acreditar não, o Renato tá falando, cadê? As outras crianças estão assim, né? Inconstitucionalissimamente. A gente ficava tendo assim. Aí eu procurava achar tudo que ele poderia falar, cadê? Eu falava assim, cadê a mamãe? Cadê a vovó? Cadê? Só pra ouvir. E eu vejo isso, assim. Aí, agora a gente tá ficando cada vez mais juntas, né? Porque a gente tá vendo essa necessidade. A gente vai ver no futebol. Um faz uma coisa. Aí quando você vê, melhorou. Nossa, mas você viu o tanto que ele melhorou? E valorizar pequenas coisas que a gente já tinha que fazer, não precisava passar por isso. Não. A gente, por exemplo, está na escola, eu fico vendo o grupo das mães, eu não participo assim,
Fica Você tranquila também não, acredita? tá? Gente, como é que essa escola até hoje não começou Nossa, a letra é. cursiva? Eu falo, senhor, Eu quero que não Não, comece a gente. letra. não cursiva. continua. Por favor. Tá Fica na escrevendo letra bastão? Tá um Gente. pouco. Tá um tá. Oh! Tá ótimo, é. A gente pensa assim, como que a gente dá valor assim, olha, tá escrevendo ali na letra bastão, tá ótimo, tá melhor, tá feliz. Eu acho que é isso, né? E aí depois que eu tive a Anitta, eu vejo o quanto eu ainda presto mais atenção no jeitinho dela, do jeito que tem que ser, tá bom também. Não que eu fique tranquila, mas eu Não. vejo muito mais ela do jeito dela, no tempo dela, ele também. E eu vivo isso com ele o tempo todo. Sem contar que eu tenho um ser humano coração. E uma coisa que eu aprendi, eu agradeço, ele me ensinou a agradecer ainda mais pela vida. O meu filho é o seguinte, eu escovo o dente dele, ele fica olhando pra mim. Ah, Às vezes aí ele fala, te amo. não. E é desse jeito. É. Ele me fala não sei quantos eu te amo por dia. Ele vai dormir, mamãe, eu te amo. Aí eu te amo muito, eu te amo mais que as estrelas, eu te amo mais que... É o tempo todo, ele é assim. Aí eu vou trocar, eu tô colocando o tênis dele. Às vezes eu tô assim, Renato, vamos, acelera, você tem que fazer, você tem não sei o quê, e eu tô sempre acelerado. Mamãe, eu te amo. Então Aí é você- assim. Não precisa de acelerar. Não Deixa eu precisa de escutar acelerar, isso mais deixa eu devagar. escutar. E aí eu vejo que a minha casa mesmo, ele mudou assim, como a gente tem a necessidade de falar pro outro, eu te amo, não sei o quê. Quem entra para trabalhar lá em casa, ele vê a comida, ele fala, tá muito gostosa essa comida tá muito boa. Aí ele vai na cozinha e fala, Agradece. tia Regina, tá muito gostosa essa comida, que delícia. Então assim, ele vive muito isso. Então, acho que cada um tem uma coisinha que a gente... particularidade. Uma particularidade que ensina muito, né? Eu acho que o Renatão é muito isso. A gente aprende muito a esperar, É, ter o tempo, né? né? Porque a Carol me falava muito isso. Você vai ver, Carol, a Carol foi a mãe que me acolheu. Ah, que gracinha. E aí ela falava, você vai, qualquer desafio que eu tinha, eu ligava pra Carol. E ela falava, você vai ver, Carol, que é assim, eles dão uma desenvolvida, de repente, estaciona, né, Carol? Você Vai, fala, E aí você dá uma desanimada, mas você pensa assim, não, tá no caminho. Né? O desenvolvimento é mais devagar. Aprender a esperar o tempo dela. Não Respeitar é o que o você indivíduo. falou, a gente não tem controle de nada. nada. Então você tem que aprender que assim, principalmente na escola, né? A turma vai. E eles vão no ritmo deles. E deveria ser com qualquer criança. Mais ou menos. Eles Mais vão. ou menos, tá? Mais ou menos. Mas o dia de Mas hoje é de vocês. eu mais acho- ou menos. Mas A gente está tendo cada vez mais crianças normais, que não se encaixam nesse padrão. Exatamente, De educação né? industrial. Sim, É, sim. exatamente. Mas Então, eu falo assim, que o respeito com o tempo tem que ser com qualquer criança. com qualquer criança, Entendeu? com qualquer Só que ser humano. as crianças com alguma limitação, eu falo assim, a professora sendo boa ou não, eles vão. Uhum. As minhas filhas tiveram excelentes professores e professores que Deixava a desejar. deixavam a desejar. E elas foram, caminharam, Uhum. né? As crianças com alguma singularidade, elas precisam de um bom professor. Elas necessitam. Hoje eu acho que, eu vou falar por mim, a Fernanda aprende muito mais quando ela está no contraturno, nas terapias, quando está um para um, do que na escola. Tem um conceito que chama lifelong learning, não sei se já ouviram falar, que ele fala assim, que a gente vai aprender pro resto da vida e que passou esse negócio de precisar de um ambiente escolar para a gente aprender. Aqui eu estou aprendendo. Aqui eu estou aprendendo como que eu converso, porque essas crianças, a gente vê mais, elas estão inseridas. Exatamente. Eu assisti um programa de uma mãe que eu vou conversando com vocês antes de vocês estarem aqui, vocês podem ter certeza. E que eu busquei muito essas mães de histórias especiais. E aí ela falou uma coisa assim, que mundo que você quer para o seu filho? Ela, não, o mundo que eu quero, eu acho que meu filho não vai viver. Mas eu não quero que ele seja especial, eu quero que ele simplesmente seja. Gente, é normal, para de me olhar com dó. Que ela falou que na primeira reunião da escola, a mãe, ela contando, primeira reunião, a mãe do lado falou assim, o meu filho não está pronto para viver com esse problema. Aí ela falou assim, foi quando eu vi que meu filho não era um filho, era um problema. Não, para. Né? Então aí quando vocês falam assim, e aí quando vocês falam de olhar de pena, assim,
talvez seja, eu acho que é além da pena. As pessoas se colocam e falam assim, e se fosse eu? Eu não Entende? Eu não acho que é de maldade. eu acho que Não, também Eu acho que é falta de gente. informação, porque eu não conhecia. E o escuro te traz muita insegurança e medo. Né? Até você, eu falo que assim, é a hora que você acorda e fala assim, ela precisa de mim e eu preciso ir em busca do que tem de melhor para ela e de entender a situação dela hoje, né? Não dá para eu desistir. Não Dá pra dá, você desistir? não dá. mesmo. Ah, não dá, né? Não mesmo. Não, chutar o Mas balde, eu não. acho que a gente tem essa característica, porque assim, a gente é movido, né, por duas grandes forças, eu falo, é o amor e o medo. E tem pessoas que o medo às vezes paralisa, né? A pessoa não consegue saber, mas eu acho que a gente tem isso, né? O medo, tem uma coisa que eu tô com medo, eu tenho que encarar ela. Então eu vou passar dali, o que que tá acontecendo? Eu vou atrás, né? Eu vou buscar, sim. E aí você vai tendo a maturidade, né? Você vai conquistando, vai trazendo a leveza, né? Para você vai sentindo, né? Eu acho que a gente não ignora, assim, eu não ignoro as dificuldades que o Caio tem e terá, mas as capacidades dele são gigantescas, né? E ele me traz uma sensação, assim, que ele é um ser livre. Sabe assim, ele é um ser livre de preconceito, ele não tem nenhuma maldade, ele não tem nenhum preconceito, ele não tem tudo igual a Carol, ele agradece. Tá bom, a comida, ele saboreia aquilo com a comida. Não tem aquela coisa que o outro filho tem às vezes. Ah, mãe, eu quero aquela mochila. Mãe, eu quero... Sabe, tá tudo bom. Não tem, ele é livre, né? É livre de você pensar no que vai te ser julgado ou não. Ele é ele. A liberdade que a gente gostaria de ter. É, exatamente, ele é ele. Então, assim... Eles são autênticos. Eu olho isso, eu falo assim, gente, é uma pessoa livre, né? Assim, que bom eu poder ter isso. Traz essa leveza pra gente, sabe? A gente... E às vezes você está correndo e ele fala, calma, mãe. Pra quê? Calma. Você tá... E é mesmo, né? Pra E vocês né? se apoiam, né? Acho que essa rede que vocês criaram, né? É Vocês, assim, vocês importantíssimo. ligam e falam Super assim, valioso. é Super. fundamental. Eu acho que isso é fundamental. um ganho muito grande entre, assim, a gente fala que é uma afinidade que não se explica, não se explica não, nós temos algo em comum. Algo em comum. Sim, né? Mas a gente fala que a gente faz as nossas escolhas, né? Tem muita gente que acha, não que não seja pesado, é uma rotina muito desafiadora. Por quê? É um desafio, assim, eu falo, até comentei com as meninas vindo para cá. Ser mãe é um desafio. Ser mãe de uma criança com necessidades especiais é um desafio ainda maior. Porque a cada fase da vida vai tendo uma demanda diferente. Agora nós estamos preocupados com a puberdade, né? Com a idade, assim, tem 10 anos, vai menstruar daqui 3 anos, está preparada, tem que segurar a puberdade. Então são desafios que vão aparecendo no dia a dia, né? Que a gente faz a troca de experiência. Isso eu acho valioso, né? Uma ajuda a outra. A gente chega Mas chorando, a aí a gente- gente faz piada do que a gente tá chorando e aí já... E eu acho que E pensar no futuro Então. é muito angustiante para mim. Eu ainda trabalho isso muito. E eu falo assim, às vezes o que não me permite ficar pensando no futuro, se vai casar, se vai ter uma profissão, se vai ter amigos ou não, porque hoje os amigos verdadeiros da Fernanda são os meninos. Mas eu acho que os desafios diários, às vezes, nos tiram um pouco de ficar pensando só no futuro. Porque são muitos desafios. É na escola, né? A escola nem sempre... A escola não está Não, preparada. sempre não. Ponto. Não está. Ela não está. Não está. Adaptação de A atividade. sociedade não está. a Não, sociedade não está preparada. Então, são pequenas coisas do dia a dia, sabe? Questões comportamentais, e que a gente vai encontrando no meio do caminho, que às vezes eu falo assim, é até bem-vindo, porque aí você para de pensar um pouco do que vai ser. E arregaça as mangas e continua lutando pelo que é. É o que é. Exatamente. O preconceito existe, né? É muito grande ainda. Eu falo que uma coisa que, por exemplo, o Renatão, ele, em vários momentos ele passa despercebido. Ele tem, a face dele às vezes não é tão característica. Quando nós fomos num especialista em São Paulo, o Dr. Zan, que é o maior especialista em síndrome de Down, ele sentou na mesa para mim e meu marido falou assim, qual que é a parte que vocês acham que é pior, assim, que é mais difícil? A hipotonia, né, que é a falta de Força muscular. força muscular. E aí ele falou assim, o fenótipo ou cognitivo, a parte cognitiva, que são os 3 pilares da síndrome de Down, né? Aí a gente ficou assim, e é o que ele falou. O mais difícil é o fenótipo. A síndrome de Down tá na cara.
A criança chega, a pessoa olha... E fala, né? Não aprende. Ele não sei vai o quê. fazer isso. Aqueles É um monte de menininhos. rótulo, Determina. né? Determinou ali na frente. E eu falo para as meninas assim, várias vezes eu passei despercebida e eu falo, acho ótimo. Tem muita gente que fala, nossa, eu não sabia que eu não tinha síndrome de Down. E ele ainda tem hipermetropia, ele põe o óculos, o olho fica grande, então não fica o olho tão assim, né? E aí ele tá correndo, ele tá passando as coisas assim. Mas a gente sente muito isso, que uma coisa é realmente o que a gente vê, que é o que a gente falou da sociedade, não falando para as pessoas assim, que gracinha, nossa, ele tem síndrome de Down, não sei o que, nossa, meu filho tá aqui. Brinca um pouquinho com as crianças, mas é diferente, passa um pouquinho já foi. O filho do fulano não tem que brincar com o meu filho. Não. Mas a gente sente, porque vai ficando... E provavelmente, sozinho. né, se não tivesse esse fenótipo, assim, que quando o Zami falou, ele falou assim, olha, você vai encontrar crianças que até com comprometimentos maiores do que o Caio, provavelmente numa escola, mas não está estampado na cara dele. Na cara então dele. vai andar mais tarde? É porque criança anda mais tarde mesmo. Falou mais tarde? Não, tá tudo bem se ele falar. Mas para eles não tá, né? Para eles são cobrados o tempo todo, para eles têm ali um rótulo, né? Existe um então, rótulo. isso, acho que essa parte, né, traz esse preconceito, mas que a gente tenta, assim, trazer um novo conceito, né, Carol? Que a gente fala. De leveza, de contar. A Carol até comentou que vocês têm vontade de montar um negócio para contar, gente. Pra gente contar nossas histórias, né? Assim, porque nós não sou só a mãe da Fernanda, mãe do Caio e mãe do Renato. Nós somos mulher, nós somos... Né, nós temos amizade, nós somos casados, né? nós temos vida, né? Porque a gente tem que pensar que as mães, né, assim, eu falo quando eu fui na terapeuta, que eu comecei com o Caio, que a gente não sabe o que faz, ela falou assim, Fernanda, o momento agora é o seguinte, igual o avião, você põe a máscara em você primeiro e depois você auxilia crianças. Então você cuida de você, né? Porque a mãe, então é isso, a gente, mulher, a gente tem as nossas atividades físicas, nosso trabalho e a vida continua. Tem os outros filhos, né? Que também tem que ter a mesma atenção e a vida continua, né? Então, mas a gente tem que cuidar da gente, né? A gente tem que estar bem com a gente também, né? Sem dúvida, para tudo. E é isso que a gente quer passar, de né? ser Isso que a gente... um desafio muito grande, eu acho que a gente sabe levar com leveza, nem sempre, né? Mas eu acho engraçado, que a gente fala assim, toda vez, quando a gente se junta, é por isso que a gente fala que a gente tinha vontade de fazer isso, né? A gente consegue transformar aqueles momentos que foram os mais difíceis, assim, que a gente fala que a gente achava que a gente tá todo mundo chorando, a gente começa a rir, que a gente fala, gente, mas aí fulana chegou, lembra disso? Você lembra que ela chegou chorando, né? A gente, e a outra segurou ela, e é isso que a gente tem vontade de passar para as outras mães, para mostrar para elas, você vai chorar, vai ser difícil, mas vai ter uma hora que você vai lembrar daquilo, você vai ver, gente, passou. Vai dar risada. E você, às vezes, a gente até pensa, gente, mas como a gente poderia ter passado aquilo melhor? E é aquilo que eu falo, nós mesmos também, a gente pensa muito nessa frase que as pessoas falam, crianças especiais, mães especiais. A gente não gosta disso, assim. Não precisa. Não precisa. Eu mas acho, não sim. recrimina quem fala. Não recrimino. Mas eu também acho, sim, que ter uma criança assim como os nossos filhos, nos faz viver mais momentos especiais, sim. Momentos. Eu tenho umas pesquisas que já falam que a maior professora das soft skills, que são as habilidades socioafetivas mais importantes para o futuro, e o futuro é hoje, é a maternidade. E quem dirá a maternidade especial, que é a empatia, a coragem, o se colocar no lugar do outro, sabe? O olhar no olho, entender o que você quer. A escuta. Deixa eu escutar. O que esse menino tá falando? E ele fala com o olhar, ele fala com o gesto, ele fala com uma coisa. Alguns não falam, né? Você vai ter que captar aquilo que tá, aquela emoção que ele tá sentindo, né? Então é uma aprendizagem. As meninas, a gente morria de rir, porque os meninos demoraram a falar, né? O Renato demorou a falar. Aí eu falo que tinha época que a gente era assim, mímica, né? Então era assim, chegava e falava, não, tem que entender. E a minha mãe mesmo, todo mundo falava, gente, mas a Carol entende tudo que ele fala, é impressionante. Porque ele já começava a falar uma palavra, eu já sabia a palavra que ele estava querendo falar. Aí ele já pegava um negócio, eu falava, ele quer não sei o quê, não sei o quê. A gente
vai criando a linguagem. Vai Inclusive, eu acho que ele demorou mais para falar, porque você já falava. Com certeza, todos falavam. Exatamente. Todos falavam isso, todos pode falavam. comecei a pensar. Não tem jeito. Já dava bronca nisso. Já dava porque bronca. E isso vem da agonia, né? De você querer que ele seja rápido, que ele termine a frase rápido, que ele fale mais rápido. Então você acaba atropelando, né? Então você vai aprendendo ali a ter paciência, mas é um aprendizado, é uma maturidade. Você vai, não é da noite pro dia, Nós né? estamos Eu acho longe, que tá? nós estamos Todos longe. nunca vamos estar prontas. né? Todos nós. Eu queria dizer para vocês aqui seguinte, desculpa. Eu queria dizer para vocês que o ano passado eu fiz o Dia das Mães com a Isa, que trabalha comigo, tem 11 anos, 15 anos. E eu chorei, não foi pouco não, mas eu chorei. Você estava receosa de sentar aqui, mas você é uma das pessoas mais importantes para sentar aqui na minha vida. Pela sua dedicação, eu consegui ser dentista, eu consigo fazer isso aqui e eu preciso de você ainda muito tempo. E eu quero que você saiba que você pode sempre contar comigo, porque eu sempre contei com você. Eu agradeço muito, muito, porque eu sou quem eu sou hoje graças a você. Porque a gente tem uma história, né? Eu falo que a nossa história é de outras vidas e hoje ela tá com o filho dela lá em casa e eu tô sendo uma avó, assim, né? Então eu chorava. E hoje, engraçado, eu ainda brinquei que eu ia trazer uma caixa de papelão e falar assim, gente, hoje eu trouxe uma caixa de papelão de lenço. Que eu achei que eu fosse chorar. E que bom que foi tudo diferente. Bom, porque e essa é a vocês nossa são... vontade. Isso, é leve. E eu falei isso da outra vez e eu continuo porque eu acredito muito nisso. Que isso Chico Xavier que fala, que a maternidade é um segredo entre a mãe, a mulher e Deus. E que ele conta com a mulher para essa missão na Terra. E que quando essa missão é especial, eu acho que ele escolhe soldadas mais importantes, mais especiais. Então eu vejo vocês como soldadas muito especiais. Obrigada. E a árvore agradece muito essa história, esse brilho. E vocês são lindas, leves e que vocês ajudem muitas mães a tipo isso, tá tudo certo. Nós vamos passar junto. A A gente vai dar o mesmo caminho. Ai, vamos separar aqui, Fernanda, Ai, Carol. Que delícia. Muito obrigada que vocês guardam a energia da árvore na casa de vocês. Obrigada. Com essas Obrigada histórias pelo lindas. convite. Tem alguma coisa aí para falar? Não, agradecer mesmo, né, Nenê? Acho que o intuito era esse, né? A gente vinha falando assim, de não ser essa coisa, né? Que às vezes as pessoas pensam, é difícil, é pesada. Coitada. E a gente, ninguém tá sofrendo, né? Nós temos grandes desafios, mas a gente tá pronta para isso, né? Nós temos E a medos coragem. do futuro, medos. todas Todas temos. temos. Qual o seu marido falou? Foi seu marido, Começa né? a chorar pelo outro, porque Porque a gente eu não sei o que vai sabe. acontecer, né? Que a gente aproveite cada momento com esses pássaros e que essa energia vá com para vocês para casa, com essas crianças que são abençoadas por ter mães como vocês. Que assim seja. Amém. Muito obrigada.